Olá, bom dia a todos, boa tarde, que todos estejam bem. Hoje vamos começar com a nossa aula de epidemiologia e seus aspectos introdutórios. Eu sou Maria Cristina Canguçu, aqui vai meu contato, de e-mail, e vocês podem entrar em contato comigo na plataforma ou por e-mail, se tiverem mais dúvidas sobre o tema. A gente vai começar discutindo um pouquinho o histórico da epidemiologia. Desde quando a epidemiologia ela foi utilizada como ciência do ponto de vista histórico? É óbvio que desde lá da antiguidade se utilizava, por exemplo, a mensuração de problemas de saúde, a sua causalidade pelo ar, pelo lugar que as pessoas moravam, mas do ponto de vista sistemático, isso só começou a acontecer lá para meados do século XIX, onde William Farr, na Inglaterra, fazia a coleta e análise sistemática das estatísticas de mortalidade. Ele estava preocupado nesse momento com que as pessoas morriam? Não, ele estava preocupado com o crescimento populacional. Vamos lembrar que nessa época ter gente para ocupar território, para formar exércitos, era importantíssimo para a riqueza de um determinado país, Então a Inglaterra investia bastante nisso para conhecer a sua população e ocupar o seu território no período da Revolução Industrial. Nesse mesmo sentido, data mais ou menos da mesma época, o primeiro ensaio epidemiológico sobre a transmissão da cólera, que foi feito por John Snow, O que acontecia? A cólera acometia a cidade de Londres e John Snow tentou mapear a fonte de contaminação e ocorrência dessa doença, até encontrar de fato a origem do vibrião na distribuição de água. Então foi o primeiro grande estudo com sistematização epidemiológica. E o que chama a atenção até o início do século XX? Praticamente todas as doenças investigadas do ponto de vista epidemiológico eram doenças infecciosas agudas. Por quê? Porque as doenças crônicas elas só começam a aparecer de modo importante a partir do século XX, depois da descoberta do antibiótico. Antes disso, as pessoas morriam cedo, muito antes de desenvolver outras doenças não infecciosas, Então, com o advento da antibiótico-terapia, da descoberta de novas vacinas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surge no cenário mundial as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente tem os cânceres, os acidentes cerebrovasculares, as doenças cardíacas, que precisam ser investigadas do ponto de vista clínico, como também do ponto de vista epidemiológico. Qual a particularidade dessas doenças em relação à epidemiologia? Diferente das doenças infecciosas, quer dizer, as doenças crônicas não transmissíveis, elas não têm uma única causa, Então é óbvio que para as doenças infecciosas ter o germe era uma condição sine qua non para ter a doença ou morrer sobre aquela doença, por mais que existissem outros fatores associados à gravidade ou à mortalidade daquela doença. Mas nas crônicas transmissíveis não, Eu tenho um conjunto de fatores que agindo isoladamente ou de forma sinérgica vão aumentar o risco desse indivíduo desenvolver ou morrer por uma determinada doença. Esse modelo de causalidade na epidemiologia é chamado de epidemiologia do black box ou da caixa preta. Por que isso, na verdade? Porque, inclusive, muitas das doenças das quais lidamos até hoje dentro das doenças crônicas não transmissíveis, a gente não conhece completamente a sua trilha causal. Por exemplo, conhecemos todas as causas de todos os tipos de câncer? Não, ainda estamos em processo de investigação e descoberta a cada dia de novos fatores causais associados a essas doenças crônicas não transmissíveis. Também de forma importante, a partir da década de 80, a OMS assume uma liderança mundial na definição de doenças relevantes para acompanhamento do ponto de vista epidemiológico nos países do mundo como um todo,
tanto as doenças crônicas não transmissíveis, como a própria AIDS, outras doenças negligenciadas, como por exemplo a febre amarela, a malária. E nesse momento, por exemplo, que vivemos uma grande pandemia, a gente tem um pouco mais de ideia, quer dizer, do protagonismo da OMS no sentido de definir diretrizes mundiais do acompanhamento dessas doenças. Então, o que é mesmo? Como é que a gente define mesmo a epidemiologia? A epidemiologia é o estudo da distribuição e da determinantes dos eventos relacionados a esse processo de saúde e doença nas populações. O que diferencia a epidemiologia de muitas outras ciências é que ela não existe por si só, né? A epidemiologia ela surgiu na perspectiva da aplicação desse conhecimento para a resolução e prevenção desses problemas, né? Por conta disso, a grande importância da epidemiologia se dá não só na produção do conhecimento, né, na sua causa, na descrição do fenômeno, onde, quando, como ele acontece, no impacto econômico que ele gera, como na proposição e na avaliação de intervenções vinculadas àquele problema de saúde, né? Então, ela se propõe também a intervenções, propor intervenções e avaliar, né, do ponto de vista epidemiológico também, a adequação dessas intervenções em saúde. Embora quando a gente fale de epidemiologia venha logo à nossa cabeça, por exemplo, a determinação social, existem diversos níveis de conhecimento e uma grande diversidade do conhecimento epidemiológico, né? É óbvio que a gente tem os fatores sociais muito associados, tanto às doenças infecto-contagiosas, as doenças transmissíveis, como as doenças não transmissíveis também, né? Mas a gente tem também um ramo da epidemiologia ambiental. Então, por exemplo, o quanto o aumento da temperatura do globo, o uso do agrotóxico vai interferir, por exemplo, na condição de adoecimento e de vida das populações, né? O quanto, por exemplo, a epidemiologia comportamental, o quanto as mudanças de comportamento geracional vão implicar, né, em diferentes problemas de saúde, né? Pós-pandemia, será que o excesso do uso de tela vai significar mudanças no perfil do adoecimento daquele grupo populacional? A gente tem também um grande ramo da epidemiologia clínica, porque embora quando a gente está falando de dado populacional, nem toda doença a gente consegue estudar do ponto de vista populacional. Vou dar um exemplo agora da pandemia do coronavírus. Quer dizer, os primeiros dados gerados sobre a pandemia foram dados hospitalares, da epidemiologia clínica. Então, a gente precisa lidar com dados hospitalares, não necessariamente ainda dados populacionais. Como também muitas outras doenças, a gente precisa conhecer a genética, a distribuição genômica para compreender melhor, né, o fluxo causal dessa doença. Então, para fazer uma boa epidemiologia, a gente precisa desses vários olhares, desde o olhar microscópico até o diagnóstico clínico e, por fim, um diagnóstico que a gente diz que é o olhar de longe, o diagnóstico comunitário. Por quê? Porque enquanto a clínica e a microbiologia, ou o nível microscópico, se preocupa com a doença no indivíduo, na história clínica, através do exame microscópico físico, a epidemiologia se preocupa com o diagnóstico comunitário para melhorar o nível de saúde dessa comunidade propriamente dita e mudar o estado de saúde desse grupo, né? Então, ela se propõe a descrever a distribuição e magnitude dos problemas de saúde na população humana, nas populações humanas, querendo saber onde ocorrem esses problemas, quem são as pessoas que são atingidas, quando elas são atingidas, para proporcionar dados essenciais para planejamento, execução e avaliação das ações de controle e tratamento dessas doenças. Para além disso, de forma ainda mais complexa, ela quer conhecer os fatores etiológicos ou causais dessa doença, né?
que, por exemplo, quais características favorecem o surgimento, o agravamento ou a mortalidade desse problema de saúde? O quanto cada fator pesa, né, nessas condições de gravidade dessa doença. Essas características de risco identificadas, elas são passíveis de intervenção? Que tipo de intervenção? Qual a magnitude de proteção à doença dada por cada um desses fatores? E para fazer isso, eu dependo de 3 grandes pilares de conhecimento, né? A clínica, as ciências biológicas, as ciências sociais. Então, por exemplo, não dá para estudar epidemiologia sem saber demografia, sem saber a geografia, né? Então, elementos de crescimento e desenvolvimento das populações como um todo. E a matemática, né? A estatística e a matemática, porque eu vou fazer isso através, né, de modelos matemáticos, sejam de descrição de números ou de grandes equações complexas para identificar riscos de determinadas doenças. É importante a gente perceber que a epidemiologia ela é extremamente útil, a gente tem visto isso na pandemia para todo mundo, para profissionais de saúde, para vigilância, para epidemiologistas e planejadores na gestão e para a população em geral, para o conhecimento, né, do nosso dia a dia, né? A epidemiologia usualmente também costuma ser dividida em 2 grandes campos. Um deles é a epidemiologia descritiva, né, onde eu vou simplesmente descrever um fenômeno, caracterizar no tempo, no espaço, quem são essas pessoas, que a gente chama de um perfil epidemiológico dessa população. Então, se a gente fosse pensar na pandemia do coronavírus, a gente vai dizer quem são aqueles que adoecem, aonde eles adoecem mais, onde eles são mais contaminados. Isso é uma pergunta. Mas quem são os que morrem? São iguais àqueles que adoecem? Não, não são. Quer dizer, existem diferenças de vulnerabilidade. E a gente tem outros estudos chamados estudos analíticos que vão comprovar essas relações causais do ponto de vista matemático, com desenhos de estudos mais sofisticados, com ensaios mais randomizados, para identificar, né, essa associação entre um fator de risco e um problema de saúde, ou um agravo, ou um agravamento desse problema de saúde propriamente dito. E a gente só pode fazer isso através de variáveis, né, indicadores, né? Esses indicadores podem ser considerados indicadores de ocorrência, por exemplo, a mortalidade ou a sobrevivência de uma determinada doença, né? Uma incapacidade funcional, uma desnutrição, né? Fatores associados, como, por exemplo, indicadores demográficos, sexo, idade, estado civil, classe social, morar em zona urbana ou zona rural, aglomeração, estar exposto a poluição ambiental ou não, ter acesso ou não a serviços de saúde, a qualidade de vida relacionada à saúde, como também variáveis de significância estatística, né? Então, variáveis de risco, intervalo de confiança, p-valor. Então, tudo isso a gente vai, quer dizer, investigar de forma mais profundamente, conhecer de forma mais profundamente no nosso curso de epidemiologia. Desculpem. Uma questão fundamental é que toda variável epidemiológica ela deve ter validade, confiabilidade, clareza, simplicidade e objetividade. Por que isso? Porque quando a gente está falando de epidemiologia, a gente está falando de um número significativo de casos, né? Então, eu não consigo, por exemplo, pensar numa variável que eu precise um grau enorme de detalhamento para aplicar em 20 mil pessoas, né? Então, isso é impossível do ponto de vista operacional, né? Então, vamos explorar essa complexidade das variáveis, né? Principalmente nas doenças crônicas não transmissíveis ou no mundo contemporâneo que a gente vive, né? Então, essa é uma charge perfeita que diz, olha, a gente tem número de risco que nós estamos expostos todos os dias das nossas vidas. Por exemplo, fumar
beber café, se exercitar ou não se exercitar, ter ou não ter acesso aos serviços de saúde, ter exposição à tela ou não ter exposição à tela, o estresse. E tudo isso pode causar uma série de doenças, né? Quer dizer, a gente não tem mais uma causa em uma doença, a gente tem uma série de fatores de risco, podendo causar uma série de doenças em diferentes grupos populacionais. Então, às vezes, o mesmo fator de risco pode provocar uma doença no idoso e pode provocar outra doença em uma criança, né? Então, a gente tem uma trilha causal complexa atualmente dos problemas de saúde. E isso já era colocado lá desde o século XX. Então, esse é um gráfico que não é novo, ele já tem 30 anos, né, feito pelo Whitehead, que ele já dizia, olha, o adoecimento nas pessoas, para além de variáveis individuais, dependem de fatores de estilo de vida, da estruturação social, e essa estruturação social vai depender da educação, do meio ambiente do trabalho, da moradia e condições de vida, que vai depender das condições gerais da sociedade, sociais, culturais, do meio ambiente, né? Isso é dado também por esse gráfico da própria Organização Mundial da Saúde, né? Onde a gente tem uma trilha causal do maior para o menor complexa. Então, quando eu digo, olha, eu adoeço aqui de hipertensão arterial e um dos fatores é, o sedentarismo, será que o sedentarismo é só por escolha minha? Ou é porque eu moro muito longe do trabalho, gasto 4 horas por dia no deslocamento, preciso trabalhar 8 horas por dia, não tenho apoio social dentro de casa, apoio comunitário, no meu espaço onde eu vivo não tem um lugar adequado, por exemplo, para uma caminhada, eu preciso realizar isso numa casa onde mal cabem as 5 pessoas que moram naquela casa. Então, só para dizer que muitas das escolhas desses fatores de risco, eles têm níveis de determinação mais complexos e não só necessariamente individuais, né? E quais são as medidas de efeito normalmente utilizadas na epidemiologia? Uma delas é a morbidade, quer dizer, é um termo genérico utilizado para designar o conjunto de casos de uma doença. E normalmente essa doença, no ponto de vista do adoecimento, a gente classifica com esses dois termos, a prevalência, que é o total de casos numa população daquela doença, e a incidência, que são os casos novos daquela doença num período do tempo. Como é que a prevalência e a incidência elas se relacionam? Às vezes elas nem se relacionam, mas muitas vezes elas têm relação intrínseca. Vamos pensar no caso da AIDS, é uma doença que eu tenho casos existentes desde lá da década de 90, então a cada ano eu tenho mais casos prevalentes, mas eu tenho casos novos que surgem a cada ano e que vão se agregando a esses casos. Então, se a gente pensar nos casos prevalentes de AIDS, a gente tem casos de pessoas vivas lá desde 2000, né? Então, há 20 anos são casos prevalentes de AIDS, né? Por isso que essa é uma doença crescente no número de casos, né? Então, a gente tem baixa mortalidade e um número crescente de casos porque tem incidência a cada ano. Mas a gente tem doenças sazonais, o sarampo, eu tive e não tenho mais. Então, a prevalência ela não se mantém estável. Eu tenho um caso incidente e depois eu não tenho mais nada, né? Então, a prevalência e a incidência podem ter uma relação direta ou não. E tem uma mortalidade, que na nossa população é importantíssima. E por que é importante? Porque é o dado mais explícito, onde todo mundo vai morrer e a gente vai, de preferência, se o médico fizer um bom preenchimento da declaração de óbito, a gente vai saber a causa desse óbito, né? É um caso particular do conceito de incidência, onde o evento de interesse é a morte. E quando bem notificada, a gente pode investigar nas suas diversas composições, por exemplo, a mortalidade infantil, a mortalidade materna, a mortalidade específica por uma causa, o quanto uma doença mata, que é o coeficiente de letalidade, né?
E ela permite muitas vezes aprofundar a questão da subnotificação, como no caso do coronavírus. Então a gente viu, por exemplo, que 40% da mortalidade das síndromes respiratórias agudas estavam sem causa classificada. E elas estavam muito maiores do que existiam nos últimos 8 anos no Brasil, né? Para além das mortes declaradas por coronavírus. Então a gente já sabe, ok, tá claro e explícito, mesmo que isso não esteja dito, que as mortes por coronavírus foram subnotificadas. Por quê? Porque a gente tem óbitos por doenças respiratórias, síndromes respiratórias agudas, sem causa definida e que estão muito maiores do que nos anos anteriores. Então eu sei que tem problema no registro na epidemia ou na pandemia no Brasil, né? E aí vamos para as definições de conceitos. O que é mesmo um surto? Surto é um episódio de casos localizados em um determinado momento. Então, por exemplo, uma escola X distribuiu uma merenda contaminada com salmonela e os alunos tiveram um surto, um episódio de gastroenterite, né? Diferente de uma epidemia, onde eu diria que uma epidemia talvez seja um surto que se mantém por um período de tempo numa população um pouquinho maior, né? Então vivemos uma epidemia de meningite, onde aumenta o número de casos, depois reduz o número de casos, né? E o que é uma pandemia? Quando essa epidemia se torna mundial. Então vivemos hoje uma pandemia. Vivemos poucas pandemias, né? Da magnitude dessa, somente a da gripe espanhola lá no século passado, a grande pandemia da AIDS, né, que a gente viveu também no século XX, e o que diferencia, por exemplo, uma epidemia de uma endemia. Endemia é aquele problema que começou como uma epidemia, mas a gente não se livra dele nunca mais. Exemplos na nossa realidade: dengue, zika, chikungunya, né? Começaram como epidemias, com surgimentos e com casos sazonais, principalmente no verão, né? E hoje não nos livramos mais. A tuberculose, por exemplo, né? Então a gente convive com a tuberculose há mais de décadas e não consegue se livrar da tuberculose, por exemplo, no município de Salvador, né? Então, qual é o objetivo final da epidemiologia? É produzir conhecimento e tecnologia capaz de promover a saúde individual através de medidas de alcance coletivo. Mas ele enfrenta desafios, né? A epidemiologia ainda não chegou, quer dizer, com toda a ciência, ela ainda está em processo de desenvolvimento. E que desafios são esses? São esses, na verdade. Primeiro, as doenças crônicas transmissíveis trouxeram extrema complexidade a essas trilhas causais das doenças, né? A gente não conhece todas as trilhas causais das doenças. A gente não conhece como essas causas elas se interrelacionam entre si. Então a gente precisa ainda aprofundar o entendimento desses caminhos de causalidade, né, representados por essa rede colocada aí nessa figura. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse é um diagrama colocado pela OMS só para o estudo dos determinantes sociais, né, que tem variáveis globais, que tem variáveis estruturais, que tem variáveis de nível intermediário, todas elas, né, provocando a doença e a incapacidade, né? E que muitas vezes essas variáveis elas se relacionam entre si, não é uma direto, né, provocando a outra. Então a gente ainda tem muito a avançar na compreensão, né, teórica dessas trilhas causais. Um segundo grande bloco de desafios é como fazer isso do ponto de vista matemático. Quer dizer, será que temos ferramentas, programas estatísticos, métodos, análises possíveis de dar conta, inclusive, dessa grande complexidade de inter-relação entre as variáveis? Por quê? Porque os nossos modelos matemáticos, eles ou são lineares, podem ser multinível, mas eles não dão conta daquela rede que eu mostrei no slide passado, né? Então a gente ainda precisa avançar na linguagem da estatística
estatística, né, para validar o conhecimento que a gente obteve lá do ponto de vista teórico, né? Isso é uma outra grande complexidade. E eu digo que talvez dentro desse campo 3 os nossos maiores desafios sejam operacionais. Por quê? Porque a epidemiologia ela só tem sentido quando ela é aplicada. Não adianta eu descobrir 50 fatores associados para um problema, a um determinado problema, se eu não consigo pensar estratégias de intervenção para reduzir a ocorrência ou a gravidade daquele problema. Então vamos pensar na nossa pandemia de coronavírus. Bom, descobrimos que o distanciamento físico e o uso da máscara são importantes para reduzir o contágio e diminuir o RT lá da população. Eu consigo que essa estratégia de enfrentamento do problema seja adotada pela maior parte da população, pelo meu universo da população. Então eu preciso, para além de produzir o conhecimento, propor políticas e intervenções que tenham capacidade de afetar o estado de saúde dessa população. Então não adianta eu ficar só na formulação matemática se eu não consigo transformar essa formulação matemática em uma estratégia concreta e viável de enfrentamento desse problema de saúde na população. Então essas foram as referências que eu utilizei para essa aula, né? O material de consulta de vocês vai estar disponível lá no Google Salas de Aula. Eu gostaria que vocês lessem, respondessem o exercício e depois inserissem lá o exercício na plataforma para que eu fosse acompanhando no dia a dia o progresso de vocês, né? Qualquer dúvida pode mandar mensagem individualmente, podem me mandar mensagem no mural, que eu vou estar disponível para tirar qualquer questão ou para dirimir qualquer questão, né? A gente vai se vendo, vai se falando e semana que vem a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Um abraço e fiquem todos bem, se cuidem!